Olá, fidelidade! Capítulo 10. Caminhe com o poder de Deus. Como utilizar o seu poder de cura? Joseph Murphy. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto do mercado das ovelhas, há uma piscina, que em hebraico se chama Betesda, e é rodeada por 5 corredores cobertos. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, de cegos e coxos, de paralíticos, os quais esperavam os movimentos da água, porque um anjo descia de vez em quando à piscina e a água era agitada. E o primeiro que descesse à piscina, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Ali estava um homem que há 38 anos se encontrava enfermo. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava assim há muito tempo. Então lhe perguntou: "Você quer ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina quando a água é agitada. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente." Disse-lhe então Jesus: "Levante-se, pegue sua cama e ande." João 5, de 1 a 8. Trecho relacionado, Lucas 13, 11 e 12. A humanidade está junto à piscina. A piscina é o consciente, e todos nós vivemos com os nossos pensamentos, sentimentos, crenças, opiniões e imagens mentais. Alguns desses estados são cegos, mancos, coxos, paralíticos. Além disso, o homem é cheio de sonhos, esperanças e aspirações que nunca viram a luz do dia. Milhares são frustrados, infelizes e doentes porque não conseguiram realizar os seus sonhos, ideais, planos e propósitos. Essas esperanças e sonhos mortos simbolizam a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos que esperavam os movimentos da água. Você está esperando que aconteça alguma coisa? Não fique por aí à toa esperando que Deus faça alguma coisa. Você tem de começar, e quando começar, a onipotência passa a agir a seu favor. Deus lhe deu tudo. Ele lhe deu a sua própria pessoa. Portanto, todas as suas qualidades, poderes e atributos estão dentro de você, esperando que as convoque e utilize para crescer. Expanda-se, desabroche e multiplique o seu bem por 1000. A iniciativa cabe a você. A presença de Deus dentro de você está agora dominando todos os seus órgãos vitais e regulando as batidas de seu coração e circulação geral. A terra, as estrelas, o sol, a lua e o mundo todo estão aí para você aproveitar. Mas se você quiser ultrapassar o seu conceito atual de si, tem de dar os passos necessários. Comece a pensar de maneira construtiva agora e curar os estados de cego, coxo e paralítico dentro de si. Neste drama da cura, a oração chama-se de banquete. Quando você medita sobre o seu bem, está se banqueteando ou regalando, isto é, inconscientemente unindo-se a ele. Depois, você o torna uma parte viva de si, do mesmo modo que um pedaço de pão se torna o cabelo ou a carne de seu corpo. A piscina tem 5 corredores abertos, o que significa que nós temos 5 sentidos. Os nossos sentidos geralmente negam aquilo pelo que rezamos. Além disso, os nossos 5 sentidos nos impregnam de todo tipo de lendas, falsas crenças e limitações. Ora, você pode aplicar os ensinamentos desse drama. Você é Jesus. Quando reconhece o poder espiritual interior como onipotente e você entra em Jerusalém, cidade da paz, quando faz sossegar a mente e focaliza-a no Espírito vivo onipotente dentro de você,
Você agora está de volta ao seu centro divino, onde fica completamente tranquilo com Deus. Você pode entrar numa paz profunda, a paz de Deus. Você trocou o estado de espírito de preocupação e medo pelo estado de espírito de fé, confiança e paz interior. É por isso que a Bíblia se refere a um mercado das ovelhas. Todos nós estamos no mercado em todos os momentos de nossas vidas. Você está constantemente trocando ou desistindo de uma ideia por outra. Você deve desistir do medo e adquirir a fé em Deus e suas leis. Renuncie à má vontade e adquira uma boa vontade radiante. Renuncie aos estados cegos em sua crença e adquira a ideia de que existe uma saída para todos os problemas. Contemple a verdade que Deus tem a resposta e, portanto, você sabe a resposta. O anjo agita a piscina. O anjo citado é o seu desejo, a sua vontade. Um frequentador de nosso curso sobre curas milagrosas, sobre o qual se baseia este livro, contou-me de um mal que lhe tinham feito. Ele estava muito amargo. Tinha o desejo de uma adaptação divina, mas não sabia como realizá-la, e estava muito agitado. Aprendeu a resolver o conflito. O primeiro que entrasse na piscina era curado. Ninguém podia entrar antes dele. Ele estava sempre na santa onipresença e percebia a verdade que ninguém poderia realmente roubá-lo nem lesá-lo. Quando ele aprendeu a sua unidade com Deus e o fato de que nada se pode perder, ele compreendeu a sua unidade com o infinito. Rezou para que, por meio da ação de Deus, o seu relacionamento com o outro se transformasse em ordem, harmonia, bondade e amor. Ele começou a ver como Deus vê, e Deus vê tudo na perfeição infinita. Em outras palavras, aquele rapaz deixou de olhar para o caos e confusão exteriores, entrou dentro de si e proclamou a harmonia interior e a adaptação divina. A imagem confusa e apagada do exterior transformou-se na ordem e paz divinas entre eles. Houve uma solução notável. Confie na sabedoria de Deus, que tudo sabe e conhece os caminhos. Há uma divindade que molda os nossos propósitos, por mais que os tracemos. Numa das aulas sobre o livro de Jó que ministrei, disse aos alunos que, se tivessem um problema e não conseguissem ver a solução alguma, que se sentassem quietos naquela noite e em sossego reconhecessem a presença de Deus dentro de si, na própria situação e em tudo a ela relacionado. Depois de alguns minutos de uma contemplação calada dessa verdade, eles deviam entregar o assunto totalmente ao ser subjetivo, sabendo que ele fará com que tudo se acerte. Esse procedimento acende um fogo no coração que produz um brilho e calor interiores. E enquanto esse fogo de amor arde no coração, vá dormir. Muitos receberam respostas notáveis no dia seguinte. Ninguém pode realmente entrar antes de você. Ninguém pode impedir que você realize o seu objetivo. O único poder de que você tem ciência é o seu próprio pensamento. Quando você pensa, esse processo é, na verdade, a onipotência em ação. Um com Deus é uma maioria. O seu próprio pensamento faz com que o poder onipotente de Deus se mova em seu favor. Não há nada que se oponha, frustre ou desafie a ação do infinito. Não podem existir dois poderes onipotentes. Se existissem, um cancelaria e neutralizaria a ação do outro, e não haveria ordem em lugar algum. Não pode haver dois infinitos. Isso é inconcebível e matematicamente impossível. O infinito se move, diz-nos Troward, como uma unidade, um todo e como harmonia. A sua mente também deve mover-se como unidade, um sentido de unidade com o seu ideal.
Se você estiver dividido mentalmente, reconhecendo um outro poder, é como um soldado marcando o passo. Não vai a lugar algum e chega a um impasse. A sua mente está dividida. Duas ideias ou pensamentos se altercam. Você deve ser o juiz e chegar a uma decisão compreendendo que só existe um poder. E sendo assim, você está livre do medo. O desejo sem o medo é a realização. Lembre-se de que as sugestões dos outros, a mente agitada e seus temores não têm poder sobre você. As condições exteriores e as sugestões dos outros não são consequentes. O seu pensamento está controlado. Se você disser que o outro o feriu ou o irritou, isso quer dizer que você se permitiu mover-se negativamente em pensamento. A culpa foi sua e não do outro. O outro certamente não é responsável pela sua maneira de pensar nele, nem pelo seu modo de pensar em geral. Quando você pensa em Deus, é um com a onipotência. A fonte é o amor, não conhece o temor. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente. Você algum dia já disse isso? Talvez não, mas já ouviu dizerem, foi culpa do João. Se não fosse Maria ou João, eu teria sido promovido. Se você disser alguma coisa parecida, a sua lealdade está dividida e você não é leal para com o poder único que não conhece outro. Eu sou Deus e não há Deus além de mim. Tenho certeza de que você sabe muito bem que ninguém pode dizer eu sou por você. Essa declaração é na primeira pessoa, tempo presente. Quer dizer que você anuncia a presença de Deus dentro de você como causa e criador. Repare, quando você fala com a sua irmã ou filho e diz, você é. Quando você fala na terceira pessoa, você diz, eles são. Uma de nossas alunas do curso sobre o livro de João disse para si mesma, possuo o poder de dizer, eu sou. Ninguém pode dizer isso por mim. Eu agora acredito que eu sou o que desejo ser. Vivo, movimento-me e tenho o meu ser naquela atmosfera mental. E nenhuma pessoa, lugar ou coisa pode entrar ali antes de mim ou evitar que eu me torne aquilo que desejo ser. Pois, de acordo com o que eu creio, acontece. Ela teve uma demonstração notável usando a oração acima. O homem impotente é o homem que não sabe onde está o poder e acredita que esteja fora de si. Os 38 anos na simbologia ou ciência numérica da Bíblia significa a convicção da presença de Deus e a maioridade espiritual. O número 30 refere-se à Trindade ou o trabalho criador em nossa mente. O 8 significa a oitava ou a capacidade do homem elevar-se mais por meio do conhecimento de leis mentais e espirituais. A Trindade é o seu pensamento e sentimento, e pela fusão destes vem o terceiro passo, que é a convicção do seu bem, ou Deus. Quando a sua ideia é concebida pelo sentimento ou emoção, e os dois se tornam um, você está em paz, e Deus é a paz. Você está constantemente pondo a Trindade em funcionamento. Ouspensky chamava o terceiro elemento que entrava de elemento neutro. Nós o chamamos de Deus. A ideia da saúde perfeita pode ser ressuscitada porque você agora proclama, sente e crê que o princípio sanador transforma imediatamente todo o seu ser no padrão perfeito de Deus para a harmonia, saúde e paz. Um artigo notável foi publicado na revista Nautilus há algum tempo. Seu autor é Frederick Elias Andrews, de Indianápolis. No artigo ele diz que, quando o menino foi declarado incurável, começou a rezar e, de aleijado que era, andando com as mãos e joelhos, tornou-se um homem forte, ereto e bem formado. Aquele rapaz resolveu o que desejava
e teve uma cura perfeita. Criou a sua própria afirmação, absorvendo mentalmente as qualidades de que precisava. Ele afirmou várias vezes: estou são, perfeito, forte, vigoroso, amável, harmonioso e feliz. E perseverou e disse que essa oração era a última coisa que dizia de noite e a primeira que pronunciava de manhã. Ele também rezava pelos outros, enviando pensamentos de amor e saúde. Essa atitude da mente e maneira de rezar lhe voltavam multiplicadas, como Jó, antigamente, que rezava por seus amigos, e Deus lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Sua fé e perseverança lhe deram grandes dividendos. Ocorreram-lhe pensamentos negativos, mas ele não os cultivou. Quando lhe vinham à mente ideias de raiva, inveja, ou medo, ou preocupação, ele começava a sua afirmação íntima: a solução para todos os pensamentos temíveis é acender a lâmpada do amor para que arde eternamente em seu coração. O homem na Bíblia teve a enfermidade durante 38 anos. Já falamos sobre a Trindade. O algarismo 8 é acrescentado quando ocorre uma cura. 8 é composto de 2 círculos representando a interação sincronizada ou harmoniosa de sua mente consciente e subconsciente, ou ideia e sentimento. Quando o seu desejo e sua natureza emocional concordam, não há mais disputas entre os dois e segue-se uma cura. A ordem de Jesus ou a sua própria razão iluminada: levante-se, pegue sua cama e ande. É a sua voz de autoridade, baseada em sua convicção interior, dizendo que você está curado. Podemos chegar a ouvir o som interior de nossa crença. É realmente uma ordem de dentro. Você pegou a sua cama, verdade, e caminha pela terra como homem, livre. Tudo isso acontece no sábado. O sábado é uma certeza interior ou quietude interior que se segue à verdadeira oração. É, na verdade, um estado de espírito em que você está impassível, sem se comover, nem se perturbar, porque sabe que tão certo quanto o sol nasce de manhã, haverá uma ressurreição do seu desejo. Quando você alcança um ponto de aceitação mental completa, você está descansando no sábado, ou na convicção: está feito. E foi no dia de sábado que ele foi curado. E aqui terminamos o capítulo 10. Obrigado por virem até aqui.